Andressa! Andressa Dias, cadê a presidenta? Voltamos, Tássia, agora vai. É um contratempo, o meu não estava me conectando com o Biraci. Esperando o convidado Biraci entrar e umas pessoas mais. O Biraci entrou. Dedé entrou. Visualizar. Fazer a transmissão. Muito bem, Rosângela. Entrou. Mônica. Rosana também entraram. Leide. Tá indo. Zé Ivanildo entrou. Josefa. Boa! Entrou um queridíssimo. O Instagram não quer deixar a gente conversar, não. Não, mas foi. E aí, Tassiana dizendo, Itivó. Uma honra, minha gente. Vocês não têm noção. Valéria, que querida. Vocês não têm noção a honra que é a gratidão ao universo de estar me conectando com pessoas incríveis, igual a Valéria, igual ao Biraci, igual a Rosângela, Leide Dias e todas as pessoas que já passaram aqui para a gente falar sobre essa questão. As pessoas que estão na live que são seguidores do Biraci, meu nome é Josivan, sou empreendedor social, como eu disse anteriormente, que a gente estava esperando. Sou fazedor, sou escritor, sou profissional da educação física e agora fazedor de lives. E aí, uma honra, Biraci, eu queria que você... tá com eco, não sei se é aquilo aí. Eu tô com fone de ouvido, não sei se... Vê se não é enfim... se apresenta aí, é o pessoal, de quem é o Biraci, essa pessoa incrível, com esse no Collab Sul. Bom, prazer estar aqui contigo, obrigado pelo convite. Na verdade, a gente é muita coisa, né? Mas, diante das formações, eu sou formado em Ciência da Natureza e Matemática, trabalho como pesquisador da Universidade Federal do Sul da Bahia, em parceria com a Universidade de Coimbra. Também faço parte do grupo de pesquisa Teia das Cinco Curas, que tem indígenas não só do Brasil, como diversos outros países, para trabalhar as 5 curas com a universidade, em parceria com a Universidade de Vancouver, no Canadá. Sou terapeuta, massoterapeuta e técnico em resgate e autoestima. Trabalho com terapias, ministro cursos, mas, na verdade, como filho de pajé e aprendiz, eu sou um cuidador de pessoas. Esse é meu maior legado, o meu maior certificado, porque eu venho de uma grande universidade que é a minha comunidade. Então esse é o Biraci Pataxó. Eita, que massa. O pessoal está dizendo que o meu tá com eco. Você não tem fone de ouvido ou coisa assim? Não, estou com o fone aqui perto. Porque às vezes dá eco mesmo, por isso que eu sempre estou com fone. E para você ter uma ideia, hoje, para vir para essa live, eu fui mais cedo tirar feijão. Quando eu cheguei, eu fui mergulhar com meus sobrinhos e falei, ó, a gente tem que estar, 3h30 tem que estar lá para vir. E aí eu tinha pintado, aí a tinta saiu, não deu tempo. Eu falei, não, mas não posso perder a live, tô aqui. E o Instagram tá querendo boicotar a gente. Tá, não, e tá tudo certo. Eu ia desligar e ligar de novo, mas vai ficar... O pessoal vai terminar não ficando. Olha, se tu quiser... Assim, vê se tu tira o fone e coloca de novo pra ver se... Aí... Foi? Aqui dizem que a minha tá boa. Vamos lá. E aí, minha gente, tá me escutando?
É isso. Vamos pedir aos espíritos de luz, aos xamânicos, a todos que continuem nos guiando e vai dar tudo certo. Silvia, assim, a gente estava falando ontem, eu achei massa, foi sobre essa questão que aí eu quero trazer para as pessoas, que aí eu quero dizer às pessoas que me deu um medinho para quando for na reunião para a gente estar falando sobre essas questões, porque eu pensei em um formato e Valéria nos trouxe outro formato massa e que ficou incrível e a gente não vai ser uma entrevista, como o Biraci bem disse, ele não é esse propósito, a gente vai ficar falando um pouco aqui sobre empreendedorismo, sobre o que eu faço, o que o Biraci faz, e a gente vai ficar trazendo algum ensinamento que a gente tem no ambiente que a gente vive. E aí eu estava pesquisando hoje, falando sobre empreendedorismo, as duas palavras, né, bem fortes da live. E aí um termo técnico era dizendo que empreendedorismo era a disposição, a capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços e negócios. E a ancestralidade tem a ver com ancestral e a idade, que a ancestral vem da antiguidade, da ancedência, da hereditariedade e a idade dos antepassados, né? Que a gente fala muito, porque, por exemplo, aqui no meu projeto, no negócio social, que antes não era, eu só era ligado ao projeto na prefeitura. E hoje eu desenvolvi um negócio social, que o nome é Vida Ativa 60+, e está atrelado não só aos idosos, mas essa questão transgeracional, que é com criança, adolescente, idoso. E a gente traz muito isso, a questão do aprendizado com esses idosos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, que você fala sempre, e aí, minha gente, quem não tem conhecimento ainda, o Biraci, juntamente com Valéria, está promovendo um curso de autonomia da cura. E é justamente por isso que eu quero muito que ele fale sobre isso, porque essa cura interior, essa cura, eu não só quero que eu só me favoreça, porque eu vou participar do curso, mas eu quero que vocês participem também e participem de uma forma orgânica, né? Assim, de uma forma que seja de dentro do coração, assim, você seja tocado em participar desse curso, quem sabe, através dessa live. E aí eu queria que você falasse, que você fala tanto, o Biraci, sobre esses ensinamentos que o seu pai, que a ancestralidade lhe promove, e também essa questão do empreendedorismo também, sobre os ancestrais, sobre os seus... Uhum. Então, eu vou mostrar de maneira bem rápida aqui, para a gente começar. Aí, ó, a minha mãe tá limpando o milho, não dá para mostrar por causa do foco, luz. Mas ela tá aí, o milho que a gente plantou, ó, tem 2 meses. Tem uns 3 meses, né, mãe? E aí, tiramos agora. Então, não é só um milho que muitos da gente conhece como as canjicas, como a pipoca. Aqui tem remédio, aqui tem cultura, aqui tem história, tem brincadeira, que quem não sabe, quem não viveu em roça não sabe o que é fazer uma boneca de espiga de milho ou com o cabelo. Aqui tem. Então, ou seja, você pode ser muito feliz com pouco. E quando eu fui chamado para uma live para falar sobre justiça restaurativa, eu comecei perguntando: é necessário que a humanidade precise entender o que é justiça. O que é justiça para você pode ser diferente para mim. Muita gente quer que nós, indígenas, tenhamos como presidentes, os índios têm que comandar o Brasil. Nunca foi nosso propósito e nunca será. Até porque essa política que está aí nunca foi nossa e nunca será. Porque a política que a gente faz é muito diferente. Eu sou de um povo onde nunca na história teve júri ou juiz, nem advogado de defesa, nem de acusação. É porque a base que a gente aprende desde pequeno é o respeito. Respeito, caráter, responsabilidade. Então, se eu respeito o seu espaço, com certeza eu não vou desrespeitá-lo e ter caráter, fazer o que é certo quando ninguém está olhando, quando não tem ninguém te avaliando. Fazer porque você sabe que é o certo fazer. Então,
Meu sobrinho mais cedo estava falando, poxa, o menino achou pegou um celular, ele viu que caiu do bolso do cara, e ele perguntou para mim se eu deveria entregar. Ele falou, você sabe quem é o dono? Eu sei, caiu na minha frente, mas eu não estou roubando nada. Aí meu sobrinho disse, se você já sabe o que é certo fazer, por que você não faz? E saiu de perto. Então, ou seja, caráter, a gente aprende a ter. Então, responsabilidade todos nós temos. Então, usa se quiser, mas antes eu falava, hoje você não precisa ensinar nada para ninguém. Você clica no celular, clica no canto, todo mundo já sabe tudo. Agora, ser sensível a fazer é muito diferente. Então, quando você me pergunta sobre o velho, para nós é a nossa fonte de sabedoria. Quando você tem uns 60 anos, 50 e pouco, você já está entrando na academia, nos nossos livros de histórias vivas. Então, esses são acessados. Eu estou com 36 anos e eu me sinto muito feliz quando meus alunos vêm. Cara, que remédio serve para isso? Eu falo, olha, meu pai que é o pajé, eu estou precisando de um remédio e tal. Meu primo mandou uma foto, falou, ei, meu primo, essa foto aqui, você conhece mais do que eu, é tal planta? E olha que eu sei pouco. Então, quando você é acessado de maneira tão respeitosa, não porque eu sou professor, não porque não sou respeitado, porque a minha comunidade reconhece que eu trago esse conhecimento. E da mesma maneira eu faço isso com ele, independente de serem meus alunos, de serem mais novos do que eu, porque existe essa troca de conhecimento. Então, quando eu entendo o que é respeito, quando eu entendo o que é caráter e quando eu entendo o que é responsabilidade. Quando eu me sinto responsável, eu faço o que é necessário fazer. E isso a gente aprende com os mais velhos. Que massa, Biraci. E aí, em todos os locais que eu procurava sobre ancestralidade, e aí tinha no final dizendo assim, os índios cultuam seus ancestrais. Porque é isso, justamente isso que você está dizendo, porque a gente respeita os mais velhos, nossos avós e tudo mais, mas a gente não tem essa prática de cultuar, de tempo todo tá falando, o tempo todo tá falando, e eu acho isso incrível na live que você, nas suas lives, e o tempo todo você falando sobre essa questão, não só dos idosos ensinarem, mas também dessa fé, né, que os idosos têm, assim. Eu digo isso porque na maioria das idosas que eu atendo, são quase 600, sei lá, e agora está crescendo, o pessoal está entrando em contato, dizendo que depois da pandemia vai entrar em contato, e eu achando isso massa, porque o pessoal está vendo o quanto a gente está trabalhando em prol delas e estão tendo esse reconhecimento. Mas, assim, elas nunca perdem a fé, que o tempo todo vai dar certo. E você, em algumas lives, você fala sobre essa fé que tanto move o povo indígena, né? Uhum. A fé, ela, talvez dos sentimentos, ou das intenções, é a menorzinha. É só escrito com duas letras. Mas o significado dela é muito maior do que até o próprio nome responsabilidade. É uma junção de muitas coisas. Irmão, você que está assistindo, você pode ver que a sua fé ela não é testada quando você está muito próximo de Deus. Ou você está longe. A fé ela é testada na hora que é realmente necessário. Sabe, não sei se você já viu todas as histórias bíblicas, todas as histórias pessoais. Geralmente a pessoa achava que estava no fundo do poço, que não tinha mais jeito, é a hora que entra a fé. Entende? Quando você acha que não tem mais jeito, aí alguém diz lá, tenha calma, vai dar certo. Só espere um pouquinho. Então a fé justamente é você ir até o fundo do poço. Gastar o que você achava que era o último centavo de força que tinha, é quando você descobre que de onde você menos espera, sai muito mais força do que a gente imagina. Então, eu já experimentei diversas vezes e eu não preciso estar no lugar de experimentar de novo para eu entender o que é fé. Quando eu observo, quando você disse que uma senhorinha, que você me falou, eu chamo elas de minha filha. Isso é respeito, porque você sabe que ela tem idade para ser sua mãe ou ser sua avó, mas você coloca ela no lugar e fala, você não é minha avó, você não é minha mãe. Eu te respeito como pessoa.
Minha filha é um jeito carinhoso que você chama, e ela sabe que você não está querendo de maneira nenhuma ser pai. Então, quando você se coloca nessa posição de respeito, você diz ao outro: ei, eu sou um ser humano tanto quanto você. Eu só sou mais novo. Mas às vezes nossos pensamentos, nossas vontades, é até muito mais velha do que os velhos que a gente cuida. Então, isso é uma troca. Quando a gente fala de ancestralidade, é eu honrar cada passo desse aí. Tem um amigo meu, Raoni Pataxó, que ele diz assim: quem sou eu para falar aqui aquilo que aqueles que já passaram já falaram por mim? Então, ou seja, quem sou eu aqui para querer trazer novidade, sendo que muito mais tempo meu pai já vem falando isso? Quem é meu pai para falar de novidade, sendo que de muito mais tempo meu avô já estava falando? Quem é meu avô para falar de novidade, se muito mais tempo meu bisa já estava falando? Então nós fazemos uma repetição de um modo diferente. Hoje eu uso palavras que meu pai não usava, mas eu continuo repetindo a mesma coisa, que onde eu vou, eu carrego no seio a minha família, a herança cultural. Então eu posso andar de avião, posso botar de roupa, estar sem pintura, com boné, eu vou continuar sendo o Biraci Pataxó, porque eu não, se eu deixar de ser esse cara, eu desonro toda a minha herança familiar. Então a ancestralidade é isso. E eu acho massa o Biraci, por exemplo. A gente comentou e conversou também antes, e aí eu participei da sua live, e você falava que independente de qualquer coisa, luxo é você estar na sua casa, estar na sua comunidade, e aí eu fiquei maravilhado, porque eu digo direto ao pessoal, porque luxo, agora na pandemia, é igual eu tenho aqui, uma floresta urbana dentro da cidade, com passarinhos, com borboletas, com ar massa. E aí eu vou tomar café lá, e é um ambiente incrível, com o cheiro das flores. E aí quando você fala isso, assim, eu fiquei doido. E aí, assim, eu já vou dizendo aqui às pessoas, que as pessoas dizem o tempo todo: Josivan, vai embora de Bezerros. Josivan, Bezerros é pequeno para tu. Não é pequeno para mim. Bezerros é o local onde Deus me deu a oportunidade de vir e transformar não só a minha vida, mas as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que estão conectadas comigo. Pode ser por uma ação que eu faço, pode ser através de um live que um monte de gente dizendo aqui: que sabedoria, o Biraci, coisa incrível. E é justamente por isso, quando eu trago o Biraci para cá, é para mostrar que independente de onde a gente estiver, a gente pode fazer muitas coisas e pode fazer coisas incríveis. Porque quem pensou há tempo atrás que um índio estaria fazendo um live? E aí eu queria que você falasse também, o Biraci, sobre essa questão do empreendedorismo que tem o Biraci, aquela conversa que a gente falou ontem sobre essa questão que você quer que diferencie, essa questão de doação, com essa questão de empreendedorismo, e falar sobre essa globalização, né? Que incrível a internet está aí para juntar gente, para transformar esse mundo no mundo do bem. E eu acho que é através dessas conexões que a gente se fortalece e está junto para esse propósito do bem. Na verdade, às vezes, as pessoas, elas prospectam coisas para ela, elas queriam tanto que fosse para ela, e desejam que o outro faça igual. Então, quando diz Josivan, sai de Bezerros, é porque, primeiro, elas entendem que a tua força e o teu poder de movimentação é muito grande comparado a Bezerros. Mas não entendem que foi Bezerros que ajudou, ou que ensinou, ou que proporcionou para o Josivan ser esse cara que está aqui hoje, que as pessoas tanto gostam. Se o Josivan estivesse em qualquer outro ambiente, ninguém conheceria. Então, se nós dermos as costas para quem nos ensinou, que é a nossa comunidade, nós não seremos nós mesmos. Então, o empreendedorismo, como vocês falou, e você disse, e que é uma coisa que as pessoas precisam compreender: empreendedor
e fazedor, como você disse. No final dessas duas palavras tem dor. Dor. Nada vem por acaso, nada vem fácil, nada vem de mão beijada. Quando a cicatriz não é no corpo, é na alma. E da alma ela dói mais. Mas pessoas importantes encontram pessoas importantes. E pessoas que transformam o mundo. Eu não estou à espera de que esse tanto de bilhões de pessoas que tem não sejam extremamente boas. Porque senão a gente viveria no céu. Mas eu sei que onde eu pisar, que eu falar de amor, falar de bem, eu vou encontrar outras pessoas. Então, o empreendedor, o fazedor, é aquele que está olhando o que todo mundo está olhando com os olhos horríveis e ele está olhando com uma oportunidade. Sabe, eu vejo numa crise a oportunidade de mudança. Você está no fundo do poço, você tem duas opções. Ou você fica lá aguardando que alguém te enterre, ou dá um jeito de cavar até subir, voltar para o topo. Você não tem uma terceira opção. Ou espera, ou faz alguma coisa. Aqueles que estão no fundo do poço, e geralmente os grandes mobilizadores, eles chegaram até o fundo do poço. Só que eles não se acomodaram lá. Nunca quiseram estar lá. O fundo do poço talvez tenha sido de diversas formas para o meu povo. Eu, como educador, não ver as coisas chegarem. Abrir um livro de história e dizer que Cabral descobriu o Brasil em 22 de abril. E eu ainda ter que ler para os meus alunos essa história e depois ter que desmenti-lo. Mas dizer, se você tiver que isso cair no Enem, coloque que é verdade, mesmo você sabendo que é mentira. Então, pode ser que na quantidade de índios mortos, desde do chamado descobrimento até os dias de hoje, daria a média de quase 7 mil índios por dia mortos. Então, o fundo do poço se pode experimentar de diversas formas. Mas o Biraci Pataxó, pelo que eu aprendi com os mais velhos, nada disso nos importa se eu não amar. Nada disso nos importa se eu não fizer com amor. Então, o ódio, o rancor, qualquer um pode ter. Agora, amar não é para qualquer um. E fazer as coisas com amor também não é para qualquer um. Então, o empreendedor é justamente isso. É aquele que vê numa crise a oportunidade. Mas, acima de tudo, ele coloca, além do seu esforço físico, um amor incondicional pelo que está fazendo. É por isso que quem não está na mesma frequência te chama de louco, burro de carga, está fazendo besteira. Você podia estar rico em vez de estar doando para o outro. Você podia estar fazendo muitas coisas. Mas eu sempre digo, nós podemos andar no mesmo caminho. Eu posso até calçar seu chinelo, mas ainda assim serão meus pés. Então, quem tem pé, que caminhe. Quem não tiver pé, ou não conseguir caminhar, aperte o passo da rodinha para ver se anda mais um pouquinho. Se não tiver cadeira de roda, rasteje. Ficar parado é sempre uma opção. Se você fica, se você quiser. Eu fico até sem palavras, eu não vou mentir. Todo mundo falando que live incrível, e o pessoal dizendo assim, amar o que faz é fazer o que ama. E aí, na última live, foi com Laís Carvalho, e eu dizia a ela que, por exemplo, as pessoas começam a fazer alguma atividade, querendo fazer alguma atividade, e faz por paixão, né? Porque é bonitinho, porque agora tá na moda fazer. Mas quando você traz isso, fazer com amor, quando a pessoa faz com amor, e aí tem a questão que você falou das dores. Pode vir a dor que for. Eu acho que eu experimentei essa situação de chegar no fundo do poço. E eu descobri que quando você chega no fundo do poço, além de ter uma mola que lhe impulsiona nessa questão, vem água transbordante. E quando você chegou no poço, você cavou esse poço. E aí você tem duas escolhas, igual você disse. Ou sair do fundo do poço, que a água vem com muita pressão, e aí ele funciona de uma forma absurda, ou você ficar esperando a água baixar e pedir alguém para que lhe enterre. E aí eu acho essas palavras que você disse incrível, Biraci, porque é justamente isso. Quando a gente chega, a gente acha que não tem mais jeito, eu pensei em desistir, e toda vez que eu desistia, acontecia alguma coisa. A primeira vez eu disse que ia desistir, aí a gente ganhou o prêmio Acolher da Natura, aí tive que ficar 1 ano
tendo a mentoria. Depois eu disse de novo, vou desistir. Aí nessa pandemia, quando eu disse, vou desistir, aí aparece aqui na minha casa um enxame de abelha, e esse enxame de abelha de Josivan, você é abelha rainha e precisa, essas abelhas, ou todas as outras abelhas precisam de você. E imediatamente, no outro dia, eu botei na cabeça e disse, o meu propósito foi mais uma vez clarificado, mais uma vez Deus disse, Josivan, esse é seu propósito, é com longevidade. E eu já coloquei aqui, eu já disse em outra live, já coloquei aqui o nome longevidade para o mundo, que eu quero que todos os idosos do mundo tenham acesso à melhor saúde, tenham acesso a teatro, a música, a dança, porque se não fosse eles, a gente não estaria aqui. Foram eles que construíram o nosso Brasil, foram eles que construíram o mundo, e muitas das vezes eles não têm a oportunidade de um mínimo, ter uma saúde digna, chegar no hospital e ser abandonado pelos filhos, que eu acho isso um absurdo. E aí, uma das lives você falou sobre isso também, que as pessoas que abandonam, né, os idosos. E aí eu queria que você falasse o que você acha sobre essa questão desse abandono desses idosos e dessa questão, dessa clarificação do meu propósito através das abelhas. Não sei se... Meu nome ele tem 3 significados. Um deles é aquele que traz o mel, né? E não sei se você sabe, mas a abelha, quando ela nasce, ela já nasce trabalhando. Então, ela é uma exímia trabalhadora desde do início da sua vida até o final. Toda vez que ela ferrou alguém, algum bicho, ela morre em seguida. Então, a abelha rainha, ela não é porque ela é a rainha que fica no trono, é que também produz muito. E ela faz esse compartilhar de conhecimento e compartilhar de cooperação. E cada abelha tem sua função. Que é o que eu disse no início. Eu sei as minhas responsabilidades, eu só vou me desviar se eu quiser. Sabe, um grande exemplo disso de responsabilidade e respeito. É um amigo, sabe? Você está com um amigo ou uma amiga, e tem alguém querendo paquerar ela, ou ele, mas não consegue chegar nela, aí vem você. E aí, como é que é seu amigo? Aí você diz, olha, ele gosta de comer tal coisa, não gosta disso, não gosta de tal piada, não gosta de tal filme, ou seja, se você sabe o que um amigo gosta de comer, gosta de beber, você só vai magoá-lo quando você quiser. Então, frustrar é natural, porque o outro imagina uma coisa e você pode fazer outra. Mas magoar, você faz quando quer. Então, mas também tem o outro lado. E aí, nesse sentido, quando você diz sobre isso, eu sempre fiz triângulo, mas trouxe isso que é um símbolo da comunidade, que é o círculo. A gente vive esse círculo, né? Quando é filho, fala, mãe, eu vou dar uma volta. Aí dá uma volta, quebra a cara no mundo e volta. Quando ela não se está mais ali, aí você descobre que agora é só você e você. Mas esse círculo somos nós. Nosso olho é em círculo, o mundo é em círculo, os tempos, as estações, tudo em círculo, acabam voltando. Mas aí há o que está aqui dentro desse círculo. Os nossos monstros podem estar aqui ou também em Salvador. Ou às vezes ele está do lado de fora. Está à espreita, ao redor, e a gente vai criando vários monstros. Então, eu entendendo quem é esse círculo, como você disse, eu quero que todos os idosos do mundo, ou seja, você está querendo trazer cura, mas também você está em busca de mais dores. Porque como que o Josivan vai abraçar o mundo? Tem uma frase no nosso povo que diz, quem muito abraça, pouco aperta. Então, as velhas frases de melhor um pássaro na mão do que 2 voando, diz que é melhor eu agarrar com o que eu tenho, mas não deixar de sonhar, de esperar no futuro. Então, essas questões, elas são importantes para nos lembrar de que nós temos sim força, de que a gente pode sim. Nós somos 2 exemplos aqui, 2 nordestinos, fazendo a diferença nos nossos locais. E são as grandes instituições e alguns bambambãs que
nos procuram para conversar. E as nossas citações, eu poderia citar Shakespeare, poderia citar Lacan, poderia citar Freud, eu poderia citar Paulo Freire, mas eu cito aqueles que eu realmente aprendi, não nos livros. Que se você não acessar a minha, ou não acessar a minha comunidade, você nunca vai saber. Sabe, meu pai diz uma frase que assim, quem viu a égua pular, não viu o que a égua viu. Quando você fica só olhando para a égua, você não procura olhar se talvez era uma cobra, era um bicho, ou se foi até algo que fez ela se assustar. A sociedade que aprende nos livros, ela só olha a égua. A gente aprende a olhar o que ninguém quer ver, a olhar o que ninguém está vendo. É assim que eu saí mais cedo, aí coloquei umas roupas, passei um óleo, aí meu sobrinho falou, para que isso? Eu falei, para afastar as cobras. Lá tem cobra, eu falei, eu vou esperar descobrir se tenha. Então, aí ele é verdade, tio. Aí quando eu vi o carro tá cheio de óleo que ele tinha espalhado pelo todo, falei, não é precisa tanto assim não, a cobra só de sentir esse cheiro ela já vai se afastar. E o seu cheiro não é tão gostoso assim para ela, não. Então, essas questões de saber, por que eu vou esperar acontecer se eu posso ser proativo? E um fazedor, um empreendedor é justamente isso, né? Na grande maioria das vezes ele é reativo a uma coisa que está acontecendo para promover uma ação, mas o empreendedor, aquele que tem uma visão ampliada, ele é proativo, ele prevê para que não aconteça. Então eu como um cuidador de pessoas, eu cuido das pessoas para que ela não enlouqueça, para que ela não se entristeça, para que ela não se enfureça, para que ela encontre o equilíbrio. Que se isso acontecer, ela vai estar equilibrada para tomar a melhor decisão, geralmente num bem comum que é para si e para o outro. Isso mesmo, Iraci. E eu estava fazendo anotações e coloquei aqui que as nossas raízes têm muito que ensinar, né? Assim, eu a cada dia que passo, a cada dia que eu me conecto com você, eu aprendo mais, eu vejo o quanto que a gente tem que aprender um com o outro, o quanto a gente tem que se melhorar cada vez mais. E aí eu fiz um curso agora que é justamente por isso, assim, como eu tenho esse cuidado, como eu sou cuidador, fazedor, enfim, com os idosos. E aí eu fiz um curso que é desbloqueio de mente, que tem muitas crenças limitantes, muitas crenças que meu pai, a sociedade, a escola diz que a gente não pode, que a gente não é capaz, que a gente não é isso e tudo mais. E quando eu fiz esse curso foi justamente para esse desbloqueio de mente. E agora eu estou procurando o curso, né, esse Autonomia da Cura, que vai ser feito com você, para justamente me libertar dessas dores, que tanto faz mal, assim. Eu já vi você falando em algumas lives que, dependendo de alguma situação, a gente tem doença na pele, está ligada a uma coisa, doença no joelho, está outra coisa, no quadril, está em outra coisa. E aí você sabe, porque, como você falou, é muita dor. Quando você trabalha com negócio social, quando você trabalha com empreendedorismo social, as pessoas acham que aí tem que ser só, eu vou doar alguma coisa àquela pessoa. E não é bem assim, né? Quando a gente está trabalhando com empreendedorismo social, tem as dores, tem tudo, mas a gente quer o empreendedorismo social é a gente descobrir qual o problema que tem, resolver esse problema e ter um impacto social. E eu acho que é isso que você está fazendo, não só na sua comunidade, mas é isso que você faz na autonomia da cura. E aí eu queria que você falasse também sobre essa autonomia da cura, porque eu estou fazendo, eu estou procurando, porque como é que eu vou cuidar de 500, 600 idosos se eu não estou curado, né? Porque um bom cuidador se cuida. Isso é uma das partes importantes, é o cuidador se cuidar. Isso que eu falo, estando aqui na minha comunidade, eu tenho comida quentinha da minha mãe, cheia de tempero.
Eu tenho meu pai aqui perto, meus irmãos, meus sobrinhos, as velhinhas que eu gosto de conversar e gosto de estar, ter brinco, sempre toda hora chega uma aqui. Que bom que não chegou ninguém aqui ainda, não tem cachorro latindo, nada. Ou seja, é comunidade. E aí, quando você diz sobre isso, e aí então, nós estamos com 22 pessoas, claro que mais pessoas vão assistir depois, e quantas vezes, tanto para você, Josivan, e para mim, e para você que está assistindo, disseram que uma andorinha só não faz verão, disseram que o que é uma gota, né? Tem até uma frase, o que eu sei é uma gota, o que eu ignoro é um oceano, né? Quando eu me coloco que esse oceano, e que eu sou ignorante porque eu não quero ver tudo isso, eu paro de tirar o poder que eu tenho. Quando um balde está cheio, uma gota faz transbordar. E quem já teve insônia, deixa uma gota d'água pingando num balde vazio para você ver o quanto incomoda. Um mosquito sozinho num quarto vazio, num dia de calor, ele incomoda muito. Então, ou seja, uma andorinha só ela não faz verão, mas quando ela voa, ela bota inveja nas outras para voar também. Então, ou seja, os animais, o tempo, as coisas, nos ensinam muito. Mas a gente perde a essência de acreditar na gente mesmo, porque a gente respeitou tanto o que nossos pais disseram. Talvez no tempo deles não tinham condições de fazer diferente. Mas hoje nós temos. E não é preciso muita coisa. Hoje eu estava, enquanto mergulhava, eu perguntava ao meu sobrinho, o que te traz prazer em mergulhar? Ele falou, tio, às vezes estar sozinho é quando eu estou mais próximo de mim. Eu estou aqui nessa imensidão do mar, só eu e o mar, eu ficaria o dia todo aqui, eu ficaria dormir aqui se eu pudesse. Pena que eu não sou um peixe. E ele é um cara super sociável, novo. Então, entende? Nós podemos sim fazer. A autonomia da cura, ela traz tudo isso. Sabe? O nome do meu pai, o nome da minha mãe, a minha herança familiar, se teve aborto, se teve... nasceu com cordão umbilical no pescoço, ou se eu sou o primeiro, sou o segundo, sou o terceiro, sou o sétimo, o meu nome, o que eu escolhi como profissão, sabe, os meus irmãos, se é 1, 2, 3 ou não teve nenhum, onde eu moro, como eu escolhi para viver, sabe, as dores que eu tenho no corpo, tudo isso é uma junção de muita coisa, sabe, no cuidado moderno, se você está com problemas no corpo, se está se sentindo gordinho, aí você vai procurar um personal trainer. Ah, mas a minha cabeça não está muito legal, aí você vai para um psicólogo, um psiquiatra. Ah, mas a minha espiritualidade, eu não consigo me encontrar, então você vai para um padre, para um pajé, para um pai de santo, você vai para um centro espírita. Percebe? É como se não tivesse algo que juntasse tudo isso. Porque eu não estou falando de pessoas diferentes, eu estou falando do Josivan. Um ser que pensa, um ser que age e um ser que é espiritual. Eu não posso trabalhar você separado. A autonomia da cura é unir tudo isso. Esse grande ser luminoso que você é, essa grande pessoa magnífica que você é, que já contribui muito com o mundo, mas a entender qual é a sua contribuição com você. Como você pode expandir essa sua luz e fazer com quem está ao seu redor se perceba e também seja beneficiado com tua luz, sem que isso seja doloroso para você. E o Biraci, nessa pandemia foi bem forte, assim, eu descobri o quão sagrado é meu solo, assim, sabe? Por isso que eu falo sempre, eu vim com essa camisa aqui porque de todos os estados, e aí tem da Bahia, tem de Pernambuco, e uma referência a essa questão dos indígenas, que foram os primeiros a estarem no nosso país, são os que a gente deveria reverenciar o tempo todo. Por isso que eu fiz questão de fazer uma live com você, porque as pessoas têm que entender que esse solo sagrado, onde você vive, você tem que amar e fazer o máximo. Se você veio ali, naquele espaço, foi para você fazer algum benefício, não só para você, mas para o outro.
E quando foi nessa pandemia, foi muito clarificado essa questão do meu propósito, da minha identidade, não só com as abelhas, mas com a questão de eu descobri que realmente é Josivan, o que Josivan veio buscar aqui, o que Josivan está fazendo, por que ele está fazendo e para que ele está fazendo. Eu acho que são algumas questões que as pessoas têm que se perguntar, né? Quem sou eu, o que eu vim fazer, para onde eu vou. E essas questões lhe ajudam nesse processo de você se encontrar igual esse seu sobrinho. Chegar, eu vou toda manhã, agora não, que eu estou um pouquinho mais em casa, paradinho, mas eu ia toda manhã para dentro da natureza, para dentro dos matos, por conta da pandemia, claro que não podia ter contato com ninguém, mas eu me conectava com a árvore, e na árvore, e aí eu fico super emocionado quando eu vou lá. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se foi um espírito da natureza, eu não sei se foi um homem, talharam alguma coisa na árvore e ficou com o rosto de um índio. E aí todo dia eu vou lá, coloco as minhas duas mãos como se fosse o olho do índio e boto a boca do índio aqui na minha testa e fico fazendo essa mentalização nessa árvore. E é uma coisa incrível, uma energia surreal. Só quem passa por aquilo, só quem tem esse contato que sente, sabe? E aí eu acho que é importantíssimo você falar nisso mesmo, assim, dessa questão do solo sagrado, do sagrado, que quando você se encontra, quando você clarifica sua identidade, seu propósito, é uma troca de energia e é uma leveza que você... Eu venho da caminhada, é 2 horas de caminhada, eu venho da caminhada, parece que eu tomei 50 mil energéticos, tão energizado que eu venho. E aí eu acho que é isso. Na verdade, eu até... Quanto tempo a gente tem aí que a gente vai conversa boa, passa rapidinho? Eu acho que a gente tem uns 10 minutinhos só. Toca no ao vivo aí que aparece a quantidade de tempo. Ah, tá. Ah, a gente tem 18 minutos. Ah, tá, que bom. Eu estava vendo, você trouxe essa camisa com vários estados. O brasileiro ainda não entendeu o quão grandioso nós somos. Nós não temos 100% branco. Nós não temos 100% negro. Eu estou falando o brasileiro de maneira geral. É claro que a gente tem um grupo 100% negro com as raízes vindas da África, temos 100% indígena, temos 100% branco. Mas eu falo o brasileiro em si, na tua alma, ele tem essa grande mistura dos povos. É por isso que a gente tem intolerância religiosa, intolerância sexual, intolerância quanto à idade, ao corpo físico, ao corpo espiritual. E é meio que como se ele tivesse a deriva desse... É como se você estivesse recebendo de muitas informações e não sabendo como filtrar cada uma delas. A gente é muito fera. E eu estava planejando fazer uma coisa e eu quero ler o artigo que eu escrevi para o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E eu estava pensando o que eu ia fazer, mas eu não queria ser rude. Entendeu? E aí eu queria pedir a sua permissão para eu ler aqui em primeira mão, que só a Valéria que sabe. Fique à vontade, fique à vontade. O título é Internacional, eu não sei se vai ficar esse ainda, mas por hora é Internacionalmente Indígena Marginalizando. Ei Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Vixe meu bichinho, agora veio a dúvida. Quem realmente paga? Será que sou eu, tu, vós, quem dá a voz ou eles? Ou é você, vossa mercê, vosso um ser ou VC? Oxe, menino, qual é a cara do Brasil? Ainda existe na minha mesa um banquete com pernil? Para que no final do meu desejum seja um grande arroto de europeidade, recheado de palavrões, arranhões, preconceito e autoritarismo e imoralidades? Bah, guria. Brasileiro na Europa é PhD em samba e futebol, encobrindo a fama de que somos bons de lençol.
Responde aí, Piá. Porque os brasopeus não golgeiam por lá como fazem por cá. Ei, escute. Dizem por aí que Deus é brasileiro. Se é verdade, o que será que nosso Senhor tem a dizer? Na verdade, tenho falado muito. Pois não, Senhor. Entra, entrega, corre, deixe-me ver tua cor. Ó Deus, já desliguei a TV e nesse bang-bang os indígenas ainda continuam morrendo. Neste ato de tudo ser demonizado, o capiroto perdeu o emprego. O páreo tem sido duro na demoniomania. Já tocou as trombetas e eu nem sei se o meu nome está no livro da vida. Mas qual vida? Neste segundo, mais uma vida está indo embora. E eu nem consegui, nem ouvi a sirene tocar. Um dia cheguei a ouvir: ó Deus, ó meu Jesus, perdoai e nos livrai do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Temos pressa, Senhor. Minha pele, meu povo, minha alma queimam. E estamos precisando. Estão arrotando o teu nome com bíblias e armas nas mãos. Por favor, me mostre o céu, pois não quero ser um brasileiro, norte-americano e europeizado. Sou da nata, da mata, nativa criativa de um povo sem júri ou juiz, e que nunca foi tão significativo responder tal pergunta e autoritária. Quando dizem, quem é você? Eu digo, muito prazer. Eu sou o Biraci Pataxó. Que massa, Biraci. Palmas. Pessoal, tudo dizendo que lindo. E o Biraci? Eu fico cada vez mais feliz com tudo isso que está acontecendo comigo. Não foi por acaso que eu vim com essa camisa e você falando nessas palavras incríveis. E é de uma sabedoria, assim, eu não tenho nem palavras para dizer o quão lindo é esse texto, o quão lindo é esse artigo. E já pegando esse ganchinho com os brasileiros, e aí você falou uma coisa incrível ontem que eu achei sensacional. Eu estou até sem conseguir falar direito, de tão emocionado que eu estou, de incrível. Falando sobre essa questão dos brasileiros, né? A gente tem esse empreendedorismo na alma, assim, é intrínseco, a gente tá e a gente não consegue vender uma camisa, a gente faz Dudu e não consegue vender, que aí eu acho que é geladinho o nome, que é aqueles picolé no saquinho. Vende, faz sanduíche, e aí uma história que você contou, que eu achei incrível, que se você puder contar, é sobre a questão das máscaras, né? Do empreendedorismo que o pessoal tá, assim, a cada dia que se passa, esse empreendedorismo tá assolando na nossa nação, muitas pessoas desempregadas, mas as pessoas estão reinventando, assim, fazendo coisa nova, então procurando sempre fazer alguma coisa para ter sustentação, né? Muita fragilidade, é muita dor, mas sempre se há um jeitinho, esse jeitinho que as pessoas dizem que é o jeitinho brasileiro de fazer e de acontecer. Eu tenho percebido que as pessoas usam muito o jeitinho brasileiro para fazer aquilo que é contra a lei, que é contra as regras. E essa pandemia nos veio ensinar de que o brasileiro é muito criativo. O número de MEIs, né, microempreendedor individual que cresceram. E no início da pandemia, diziam-se que só podia usar máscaras cirúrgicas. E aí, rapidamente, acabaram-se as máscaras, onde tinham, estava caríssimo. E que só tipo de álcool e gel. Então, acabaram-se álcool e gel, e aí houve aquelas pesquisas, as investigações, para ver quem estava vendendo muito caro, o cara misturando álcool comum com gel, para ver se dava certo. Teve gente que comprou em posto de gasolina 1 litro de álcool para poder ter em casa. Então, ou seja, o brasileiro é criativo. Mas, às vezes, é necessário a gente receber um pé na bunda para nos impulsionar para frente.
E esse pé, eu nunca vi alguém receber um pé na bunda e cair para trás. Pé na bunda, você recebeu, não é bom, dói, não é uma dor física para quem já recebeu um chute na bunda, mas é um desrespeito. E o desrespeito é da alma. Então, quando o brasileiro recebeu o pé na bunda, desempregado, ele falou, eu não vou morrer de fome. Então, a máscara que não podia, aí começaram a fazer de pano. Aí, a medicina, que estava tão cheia da academia, falou, não adianta, eles vão usar, eles vão sair sem máscara. Eles vão amarrar um pano na cara, vamos pesquisar qual é a melhor dessas. Ai, a de pano não dura tanto, tem que ser tal pano, a de papel. Então o brasileiro ele começou a modificar, mas ele não achou que estava tão bom e começou, além das máscaras, ele começou a colocar o seu comercial, colocou seu nome, fez de flor, a turma afro fez, aqui na população indígena está fazendo com o desenho de cocá, com as nossas gravuras. Então, seja, o brasileiro é criativo. O cara que vendia sombrinha e outras coisas, ele está vendendo máscara nas filas. Então, essa criatividade sempre foi nossa. Nós, populações indígenas, quem é da beira do mar, trocava peixe com quem é da beira mais do meio do mato, que plantava. A forma de escambo, ou seja, eu ser criativo em empreender. Se eu quero comer uma fruta, por que não trocar com meu parente, já que eu não tenho essa moeda? Então, você, brasileiro que está nos assistindo, cara, você pode não ter dinheiro, mas criatividade você tem. Sabe o que é? Infelizmente, o brasileiro só usa a sua criatividade quando ele recebe um pé na bunda. Ele só começa a acreditar nele, que ele olha para os quatro cantos e não tem ninguém para me ajudar, eu vou começar a fazer. E começa a fazer e vê que dá certo. Então, quando não tem ninguém me buzinando dizendo que não vai dar certo, é mais fácil. Mas quando eu estou dizendo para mim mesmo, vai dar certo, porque eu estou interagindo, eu estou colocando minha mente, minha alma, meu amor, não tem como, irmão. O que você fizer, se você fizer com amor, não tem como não dar certo. Não tem como, não existe na história da humanidade. Aquele que não fez, mesmo entrando numa guerra, que não foi por amor, que nunca tenha dado certo. Entendeu? Se ele pode não ter ganhado a guerra, mas o nome dele ficou na história. Então acho que a gente não quer ser um mocinho de amanhã, mas se nós dois tivemos a oportunidade de conversar, se a gente mudar, conseguir mudar uma vida, a nossa passagem aqui nesse lugar já foi perfeita. Já valeu. Já valeu. Já valeu. Eu digo que eu posso morrer, morro feliz. Então, se tiver no meu enterro um show de stand-up, para mim tá tranquilo, que eu acho que eu vou ficar muito feliz. Porque eu sou um cara feliz. As bênçãos e as pessoas que Deus tem colocado no meu caminho têm sido magníficas, que eu nem me sinto tão merecedor de tanta coisa. Porque são cada uma pessoa extraordinária, que tem um saber incrível. E eu sempre digo, quando eu encontro pessoas como você, são pessoas como você que eu quero do meu lado. Entendeu? E isso eu não estou falando de, população indígena, é negro, não. Eu quero estar perto de pessoas boas. E pessoas boas encontram pessoas boas. E é assim que a gente movimenta o mundo, sendo bom. Não importando se o outro me deu um chá amargo, mas se eu tiver a oportunidade de devolver para ele doce, dê. Não é o que o outro te deu, é o que você tem para dar. E é a questão da frequência, Braci. E ontem a gente falava sobre isso, dessa questão de um ajudar o outro. Porque, por exemplo, antigamente, né, os nossos pais, avós, bisavós, eles trocavam as sementes dos roçados, né? Uhum. E essa troca era justamente a sabedoria deles. Porque quando eu troco, se o Biraci tem uma semente boa e eu estou dando a minha semente boa e ele está dando a semente boa para mim, os dois vão ganhar, sabe? Eu acho que a gente tem que se conectar com mais pessoas incríveis. Eu acho que a gente se conectou porque a nossa frequência está a mesma. No propósito do bem. E aí hoje eu fiquei incomodado num grupo do WhatsApp de amigos, as pessoas dizendo o que tem que se fazer ou não com um cara que estuprou a menina. Aí eu dizendo a eles, eu digo, minha gente, a televisão está servindo para emocionar vocês. Vocês não são ruins. A gente está se contaminando, sabe?
com a televisão, com meios de comunicação se contaminando e desejando mal ao outro e querendo que o outro seja tenha uma pena absurda. Mas a gente, na essência, a gente é boa. Se a gente é a imagem e semelhança do Cristo, a gente é do bem, a gente é do incrível. E por que ficar esse rancor, essa mágoa, esse ódio dentro de você e desejando mal ao outro? Assim, eu acho que é um ponto a gente falar, né, dessa questão dessa cura interna, que quando, até o cara disse mesmo assim, não, porque você é um bonzinho, você explica bom. Não, sou bom. Porque a gente se apega a algumas falhas, mas eu tô querendo melhorar a cada dia. A cada dia eu quero ser uma pessoa melhor. A cada dia eu quero pensar que o outro tem jeito. Porque aí tem algumas situações que aí eu perguntei a minhas amigas e aí eu disse a elas, eu digo, ó, quantas pessoas ao seu redor são estupradores? Aí elas, nenhuma. Quantos são matadores de gente? Nenhuma. Quantas são ladrões? Nenhuma. Então, o mundo tem mais gente boa do que ruim. Só que o mal, sempre as pessoas multiplica e posta e uma coisa. E eu acho que a gente tem que postar mais o bem, sabe? Quando a gente vê alguém fazendo o bem, postar. Quando a gente vê alguém doando alguma coisa, postar, porque as pessoas dizem, não, você não precisa postar o que você está fazendo. Precisa sim, porque as palavras da gente podem até inspirar as pessoas, mas há uma ação que a gente faz, uma ação que o Brasil faz, uma ação que eu faço aqui, arrasta mais gente, né? Eu acho que é nesse propósito que a gente deveria encaminhar. Eu acho que a gente não perde nada por fazer o bem. A gente não perde nada por ajudar o outro. A gente não perde nada por fazer aquilo que é certo. Isso é o que a gente aprende como ética. Agora, quando eu começo a entrar na frequência do outro, que tem mesmo que matar, que tem mesmo que fazer, eu tenho minhas convicções, eu tenho minhas ideias, mas aí eu me coloco, por exemplo, e se você estivesse nessa família, se ao mesmo tempo é tua filha, mas ao mesmo tempo é seu irmão, o que você faria? Tinha um programa na Globo que eu achava muito interessante, que era Você Decide, que fazia as pessoas decidirem sobre situações complicadas nesse mundo. E quantas situações nós não temos no nosso dia a dia? Na família, então, que o pescoço dói direto, falando da autonomia da cura, quando eu estou dividido entre a emoção e a razão. É certo fazer isso? Mas ele não merece, eu largo, não largo, mas ele é gente boa, é pai dos meus filhos, mas é mal para mim. Então, quando são coisas extremas, eu quero me colocar no lugar de julgador, no lugar de promotor da justiça. Mas a primeira pergunta que eu faço é, você é justo com você mesmo? Você é justo com quem está ao seu redor? Por que algo que foi noticiado e que é tão longe te movimenta tanto? E por que você fecha os olhos porque está do seu lado? É possível que tem meninas que não foram noticiadas que estão sendo violentadas ao lado da tua casa, talvez até dentro, mas eu fico julgando o outro, porque eu quero demonstrar, dizer que eu posso fazer isso. Mas quando é que eu me coloco nesse lugar de equilíbrio? Então, um cuidador de pessoas, ele primeiro tem que entender suas potências e suas impotências. Quando eu entendo as minhas impotências, a primeira coisa que eu aprendo é que eu não posso me colocar no lugar de julgar ninguém, porque principalmente eu não estou passivo de erro. E que na grande maioria das vezes, o risco que eu tenho é de errar. Então, quando eu me coloco como julgador, em algum momento, alguém me condenará. O Biraci, falta 30 segundos só. Gratidão por você estar aqui na minha live. Assim, meu coração está transbordando de alegria. E aí eu queria que você deixasse 25 segundos. Aí a gente tem para você Eu vou deixar, convidar as pessoas. por favor, compareça, entre no meu Instagram, no site, para quem quiser fazer o curso, entender um pouco mais sobre si, estou à disposição. Anerron toquere, Arnan toquere, Anerron toque, toque, reaponem o Eri de Ricanã. Eu desejo a todos vocês, e a você, meu querido,